Ok, então deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente passar para o livro. Então é isso aí. Deixa eu chegar no ponto. Isso aqui é o capítulo 7. Então, a gente definiu esses espaços, né, o L de D, né, são as funções racionais que tem um div mais D maior ou igual que zero. A gente vê algumas propriedades, em particular, né, a gente vai utilizar esse lema 1, tá, uma variante, né, LSD, tá? LSD são as funções que têm ordem, né, maior ou igual, né, que menos NP, mas somente para os pontos de S, tá? É um conjunto finito, se S é um conjunto finito, tá? Então não é uma condição muito forte, né? Porque não diz nada sobre os outros pontos. Então, né, é bem diferente do L de D, tá? E o lema 1, que a gente mostrou outra vez, diz justamente isso, né? Que enquanto a gente normalmente esperaria que a dimensão do quociente, LSD' sobre LSD, tá aqui, né? Um pouquinho mais alto, né? Fosse menor ou igual, na verdade ele é justamente igual, porque a gente consegue produzir determinadas funções racionais em LS de D'. E por fim, proposição 4, tá? Aqui vocês vão ter um sabor, né, de como é o livro, né, de quantas funções, nenhuma variável. É bem algébrico, tá? E a prova que a gente vai dar aqui não vai usar nenhuma geometria, né? É só usar álgebra. Tá? Então, o que diz a proposição? Você pega um elemento x, um corpo de funções, que não está em K, tá? E olha para o divisor de zeros de x, o z. Né? A gente já viu que o divisor, né, de x, o div de x, tem grau zero. Tá? Mas isso não diz nada sobre o tamanho do seu divisor de zeros, que é igual, né, ao tamanho do divisor de polos. Por tamanho, eu estou querendo dizer o grau. Tá? E essa proposição, então, resolve isso para a gente. Ele diz, né, no item 1, que Z é um divisor efetivo de grau N, onde N é o grau da extensão de corpos. É finita, né? Um corpo de funções e uma variável, tá? E é o grau do meu Z. Mas ainda tem esse item 2 que diz que se eu pegar um múltiplo de Z, tá? A dimensão do espaço, né? Do L do R de Z, ele cresce, né, com R, tá? Da seguinte forma, sempre maior ou igual que Rn menos um tal, onde esse tal funciona para todo R. Tá? Ou seja, existe tal constante tal. Ok, então vamos pegar isso daqui. Vou pegar isso daqui e passar para um PDF. Vamos trabalhar lá no PDF. Deixa eu ter a posição aqui também. Então, aqui o que a gente quer mostrar. Tá? Então, prova, né? Tá? Vamos seguir a abordagem, né, do livro, né, que é a abordagem do Chevalier. Tá? E vamos escrever esse Z. Né? Então, ele é uma somatória, né, de NPP. Tá? E vamos chamar de M o grau do Z. Então, a primeira coisa é mostrar, né, a afirmação. Vou mostrar que esse grau é menor ou igual que o grau da extensão. É menor ou igual que ele. E aí a gente vai utilizar o lema 1, vamos pegar justamente o S, né, que é o conjunto dos P's, né, tal que NP é maior que zero, ou seja, são os pontos, né, que realmente aparecem, tá, em Z. Tá? E vamos tomar, né, elementos, tá, em LS0, né, cujos resíduos no quociente, LS0 sobre LS de menos E, tá, forma uma base.
isso utiliza o lema 1, porque no lema 1, né, a gente viu que a dimensão desse quociente é igual à diferença dos graus entre 0 e menos z, né, ou seja, o grau de z que é igual a n. Tá? Então, existem tais elementos, né, são funções, né, racionais, ν1 até ν tá? Mas que nesse quociente eles formam uma base. Tá? Então, o que a gente vai mostrar, isso termina a afirmação, que essas funções racionais são linearmente independentes, né, sobre o corpo K de x. Tá? Se são linearmente independentes, né, o número delas é menor ou igual que o grau da extensão. Tá? Suponha que não. Então, isso significa que vai haver uma combinação linear deles dando zero. Tá? Então, você vai ter um somatório, né, de GI, NI igual a zero, né, para GI em K de x. Tá? Agora, um elemento de K de x, ele é um quociente de polinômios, né? Tá? É um número finito de GIs, eles vão ter um denominador em comum, e eu posso multiplicar essa equação por esse denominador e ainda continua dando zero. Tá? Então, na verdade, eu posso supor, tá, que esses GIs são polinômios. Bom, né, como polinômios, né, eles vão se expressar, né, tá, vai ter um termo constante, tá, e um outro termo, tá, HI. Tá? E eu posso supor que esse lambda i, pelo menos um deles é diferente de zero. Né? Por quê? Porque se todos fossem divisíveis por x, eu dividiria por x a minha equação. Né? X não divide zero. Tá? Então, em algum momento, tá, vai sair, né, esses lambda i's, tá? Algum deles diferente de zero. Mas então, se a gente usa essa minha expressão para separar as coisas, você vai ter aqui somatório de lambda i vi é igual a menos x, que multiplica somatório, né, de hi ņi. Né? E o que acontece é que esse cara daqui pertence a L de S, tá, de menos i. Por que isso? Tá? O que significa isso? Pois, né, o que a gente precisa mostrar, né, que o div de menos x somatório de hi ņi, tá, mais e é maior ou igual que zero. Tá? Na verdade, a gente só precisa mostrar isso, tá, nos pontos de S. Tá? Então, se vocês olharem alguma anotação aí que eu posso entregar, não. Então, eu vou tomar um certo cuidado aqui, tá? E escrever direitinho, tá? Que é a ordem de P, tá? Mais, né? Quem é o coeficiente do Z, tá? É o NP. Né? Isso aqui para todo P, tá? Pertencente a S. Isso aí por que é verdade? Né? Porque... Vamos lá, onde que a gente está? Tá. Desculpa, né? É menos NZ, né? Então aqui é menos NP. Desculpe. Tá? E agora sim, porque a ordem, né? Pois, né? Já que a ordem P, né, do X é exatamente, tá? O Z, né? Olhem aqui para cima, né? É o divisor dos zeros, né? Do meu X, né? Tá? Então esse NP é a ordem, tá? De P, né? De X em P. Tá? Então, isso aqui é verdade. Tá? E tá, a ordem em P de somatório de HI ņi é maior ou igual que zero. Tá? Por quê? Porque os ņi's eles pertencem aqui. Tá? Então, todos eles têm ordem maior ou igual que zero. E HI é uma expressão polinomial no X. Tá? Então, como a ordem de X é igual a NP, a ordem dos HI's é maior ou igual, tá? Que zero, né, nesses pontos, né? Você pode ter algum termo constante, né, mas se não tiver, tá certo? Ou seja, o x, tá,
ele, como tem essa ordem aqui, né, ele não tem polos, né, em P. E aí qualquer expressão polinomial, o HI também não vai ter polo. Então, né, você tem que esse cara pertence a ele dizer, mas aí você chega no absurdo, que é, né, os resíduos, né, as classes desses caras são iguais a zero no quociente, né, em LS0 sobre LS de menos E. Já que está lá dentro, né? Tá? E os lambdaís agora são, eu esqueci de colocar aqui, né? São, claro, constantes. Então você tem um absurdo. Ok? Então isso mostra a primeira afirmação. Alguma dúvida aqui? Bom, ao invés de mostrar a desigualdade, a gente vai mostrar, tá, essa existência dessa constante tal. Vamos mostrar o item 2. Tá? Então, a afirmação 2 é o item 2. Então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar W1 até Wn, tá? Uma base, né, de K grande, sobre, né, K de X. Né? O grau é exatamente N, né? Então é um espaço vetorial dessa dimensão. Tá? Esses WIs, né, eles são algébricos, né, sobre K de X, então eles satisfazem, né, essas equações para algum grau, mas deixa eu ver qual é a notação, aí 1, WI, NI menos 1, mais, tá, o último cara seria o AI, NI, né, me coloca lá, mas é igual a zero, tá? A princípio, né, com esses AIJ, né, em K de X. Tá? Ou se vocês quiserem, já que é a mesma coisa, quer dizer, eu vou querer, né, o AIJ em K de X a menos 1. Isso é importante, né, na nossa prova. Bom, né, isso significa polinômios, né, em x a menos 1, quociente de polinômios, tá? E a afirmação é que eu posso pegar, tá, esses AIJs como sendo de fato polinômios, né? Porque a ideia é a seguinte, deixa eu explicar, tá? Eu posso escrever, né, cada AIJ, né, como BJ sobre, né, um certo isso. BJs, esse sim, o BI elevado a NI, para obter, né, essa expressão. Mas etc. até o último cara, né, que seria BNI, tá? A INI igual a zero. Né? Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu posso juntar, tá? Isso fica, então, BWI elevado a NI, mais BI-AI1 é igual ao meu... Vou deixar como está, mas só para observar que quando eu faço isso, eu limpo o denominador. Então, essa expressão aqui é um polinômio agora, né? Em K de x a menos 1, em x a menos 1. Tá? E aqui eu tenho, tá, o BI, WI, a NI menos 1. Tá? E aí vai continuando essa história, né? BI, AI2, BI, WI, tá? A NI menos 2, e por aí vai. Tá? Tudo aqui, né, vocês veem que vão limpar o denominador. Então, agora eu tenho uma expressão, tá? Um polinômio, né, com coeficientes em K de x menos 1, do qual BI, WI é igual a zero. Tá? Mas como, né, B1, W1, tá, até BN, WN também é base, sobre o casinho de x. Tá? Então, no espaço vetorial, só estou multiplicando os meus vetores por constantes. Tá? Então, continua sendo uma base. Tá? Então, a gente pode supor, já direto, né, que nos elementos da base, tá, os coeficientes que aparecem na expressão, tá, no polinômio, né, que anula eles, tá, são polinômios em K em x a menos 1. Ok?
Tá. Tendo são de polinômios em x a menos 1, quando eu pego um ponto, né, que não está em S, tá, a ordem, tá, deles, tá, dos AIJ, são todas maiores ou iguais que zero. Porque o x tem como zeros os pontos de S. O x a menos 1 tem como polos os pontos de S, e só eles. Tá? Então, se eu pego um ponto que não é polo de x a menos 1, tá? E eu tenho uma expressão, então x a menos 1 está definido lá, tá? E aí qualquer expressão polinomial também está definida. Portanto, a ordem é maior ou igual que zero. Sabendo disso, né, a gente não pode ter que a ordem, tá, né, nesse mesmo ponto, né, não pertencente a S, tá, a gente não pode ter, tá, que a Professor, ordem... Oi, pode falar. você pode repetir por que que a ordem é maior ou igual que zero dos AIJs? Sim, sim, sim. Deixa eu Por expandir aqui denominação então um zero? pouquinho. Sim, sim. Tá? Por quê? Porque, né, o S é o conjunto de polos, de zeros, desculpa, não de zeros, de polos, de zeros de x. Tá? Né? Seja, vão ver, né, mas assim, não estou usando a minha notação do livro, tá? O z, né? O z é o divisor de zeros de x, e eu peguei o suporte dele, tá? Onde o NP é diferente de zero. Tá? Mas se isso é verdade, então S é o conjunto de polos de x a menos 1. Né? Logo, se P não pertence a S, P não é polo de x a menos 1. Tá? Então, né, o x a menos 1 está definido, tá, em S. Tá? Mas se o x a menos 1 está definido, qualquer expressão polinomial está definida. Né? Note que os AIJs, né, são polinômios não em x a menos 1. Tá? Tudo bem? Tá, entendi. Então, né, a ordem deles é maior ou igual que zero. Né? E a afirmação que a ordem também, né, dos WIs, tá, é maior ou igual que zero. Por quê? Porque se a ordem for negativa para P não pertencente a S, o que a gente teria? Tá? Então, a gente teria, né, olhem para a expressão que a gente tem aqui, essa daqui, tá? A gente teria, né, bom, para o que eu vou escrever aqui eu não preciso da expressão, é só, né, uma observação, tá? A ordem desse cara é menor do que a ordem de qualquer um, aí J, tá? De WI, de NI menos J, né? Do que qualquer somando que aparece ali em cima. Por quê? Porque, né, a ordem é aditiva, né? Tá? Então, aqui eu tenho uma potência, né, desse lado eu tenho uma potência maior do que essa. Então, essa ordem aqui já é menor do que essa ordem aqui. Mas isso aqui tem ordem positiva, né? Então, só vai piorar a situação. Então, o que a gente tem? A gente tem que a ordem desse cara é menor do que a ordem desse. Mas, por outro lado, a ordem desse é igual a essa ordem da soma. Eu teria que botar menos, né, para botar do outro lado, mas o menos tem ordem zero, né? O menos 1 tem ordem zero. Tá? Então, né, e como? Deixa eu escrever isso. Né? O WI, a NI é igual ao somatório de J maior que zero de AIJ, WI, NI menos J. Teríamos, né, que é a ordem do WI, no ponto P, tá? É maior ou igual que o mínimo dessas ordens. Mas não pode, né? Porque ela justamente é menor, né? Menor de qualquer dessas ordens aí. Tá? Então isso é absurdo. Tudo bem? Ela é menor que qualquer coisa, só não pode ser maior ou igual que o mínimo. Tá? Então, logo, né, a nossa conclusão é que também a ordem, né, dos WIs é maior ou igual que zero, né, para todo P não pertencente a isso. Ok? Ok. Então, a consequência disso, né, como ele escreve lá, tá,
Então, a consequência é que existe um T maior que zero, né? Tal que div de WI mais T vezes Z, tá? É maior ou igual que zero, né? Para todo I de 1 até N. Bom, para começar, é o número finito deles, né? Tá? Como o Z é positivo, né? Basta mostrar que existe um T para cada I. Tá? E o que acontece é que a gente já sabe que fora do conjunto S, o div já é positivo. Tá? Então, o div só vai ser negativo, né, dentro do conjunto S. Tá? Mas o Z tem suporte lá. Né? O Z é positivo para cada ponto em S. Então, se eu escolher um coeficiente muito grande, tá, eu vou, né, cancelar as partes negativas aqui. Bem? Então, o que sai disso aí, tá, é que, tá, o WI vezes x a menos j pertence a L de R mais TZ, né, para todo I, tá, e para todo J, de 0 em 1 até R, tá, para todo R. Né? Tá, o R eu estou introduzindo aqui, né? Está aparecendo aqui pela primeira vez, tá? R mais TZ J. Por que isso? Tá? Bom, é só fazer a conta agora, né? Porque div de WI, x a menos J, mais R mais TZ, tá? Isso aqui, pois, né? Então, tá? Isso aqui é o meu div de WI, mais TZ, né? Juntando, né? Tá? Tá? Menos J, né? Mais RZ, digamos, tá? Desculpe, né? Eu posso botar talvez menos 1 aqui, né? Acho que fica, não era o que tinha antes. Tá? Menos J div de x, tá? O div de x, ele é menor ou igual, tá? Que o seu divisor de zeros, tá? Então, como J, né, é maior ou igual que zero, menos J menor ou igual que zero, né? O que você vai ter? Deixa eu fazer isso por parte. Professor, só uma coisa. Oi. Como, Pode como falar. que você encontrou o R? Como que você definiu esse R? Não encontrei um R. O que eu quero mostrar, o item 2, é uma desigualdade para todo R. Tá? Ah, para Então, eu todo R. esqueci de colocar Verdade. aqui, né? Exatamente, seja R, né? Tá bom? Então, é para todo R, tá? Tá. A gente quer Entendi. definir isso, né? Então, seja R, tá? E aí, note que, assim, isso aqui também, né? A afirmação depende do R, né? Porque eu pego o J, né? No máximo até R, tá? E esse que eu estou querendo mostrar agora, tá? A afirmação é que div de x é menor ou igual que x0, tá? Que é o meu z, tá? E, portanto, menos j div de x, tá? É maior ou igual que menos jz. Tá? Então, menos j div de x, tá? Menos j div de x, mais jz é maior ou igual que zero. Tá? Em particular, né, se eu aumentar, né, o múltiplo do z, tá? Isso aqui é maior ou igual que zero para todo t. Né? É maior ou igual que j. Tá? E é o que eu estou fazendo, né? Ou seja, R, né? Desculpa, não tem nada a ver com T, é o R. Né? Para todo R maior ou igual que J. E é o que eu estou fazendo, pegando J menor ou igual que R. Tá? Então, né, a conclusão é que tudo isso aqui é maior ou igual que zero, já que... Né, a argumentação aqui embaixo. Ok? Tá? Então, por isso que o WX a menos J pertence a esse espaço. Tá? Mas, tá, os WIs, né, WN, são linearmente independentes, é a escolha, né, sobre K de X, né, e tá, 1x a menos 1, tá, x a menos L, são linearmente independentes sobre K, né? A gente viu, né, que
todo x que a gente tem, que não está em K, tá? Ele não é algébrico, né? Então, né, dado isso, a gente tem que esses WI, x a menos j, são N sobre K. Tá? Essa coleção aqui, né, desses caras. Tá? E quantos tem, né? São exatamente N vezes R mais 1. Tá? Então, daí sabe, tá? Que a dimensão do meu espaço de irmã ó, não sei o que eles estão chamando, espaço de irmã ó, tá? É maior ou igual que N vezes R mais 1. Tá? Tá certo? Porque isso, né, eles pertencem justamente a esse espaço, R mais T, e são linearmente dependentes. Tá? Mas daí sai, então, tá? Que é como, né? Como, tá? O meu L de R mais TZ, tá? Menos o L, tá? De RZ, tá? É menor ou igual que a diferença dos graus, tá? E a diferença dos graus é o grau de T vezes Z, que é T vezes N, tá? Tudo bem? Então temos que o meu L RZ, tá? É maior ou igual que o L de R mais T vezes Z, tá? Menos TM, tá? E, portanto, L de RZ é maior ou igual, ali está o meu, eu vou utilizar agora isso aqui, tá? Então, né, o que a gente tem, vai aparecer o L, R mais 1, menos TM, tá? Que vai ser igual a R vezes N, mais N menos TM, tá? E isso daqui, né, é o meu tal. Note que eu não mudei o R, né? Tá? Não impus nada sobre o R. Tá? Esse N é o grau da extensão, o N é o grau do Z, e esse T, tá? O que era o T mesmo? Tá? Era o que aparecia quando a gente limpava os polos, né, do dígito da linha. Então, de qualquer forma, não depende do R. Tá? Então, isso mostra, tá, o item 2 da proposição. Tudo bem? E aí, o último afirmação, tá, é o que está faltando, tá, que é mostrar que o M é maior ou igual que N. Mas aí sai, né, dessa desigualdade. Isso não falha, tá? Rn menos tal, né, o que a gente acabou de mostrar, é menor ou igual que LRZ, tá? Mas a gente já tinha mostrado que isso é menor ou igual que o grau mais 1, tá? Que é Rm mais 1. Tá? Então, né, dos dois lados você tem polinômios, né? Tá? Em R, tá? E como isso aqui vale para todo R, tá? Para R suficientemente grande, isso daí, né, implicaria, né, que o meu N é menor ou igual que N. Que é o que a gente queria mostrar, né? Tá? Isso aqui está um pouco confuso, né? Porque parece que estão juntos, né? R e N. Tá? Então tá, então a gente mostrou essa proporção plot, né? Não usamos nenhuma geometria, só álgebra, tá? Então, né, não é que ele mostrou, não é que o Fulton mostrou tudo usando geometria, né? Tá? Essa parte não usa. Tudo bem com essa prova? Então vamos voltar aqui para o livro, tá? Continuar um pouquinho mais para terminar esse capítulo, essa sessão, tá? Porque tem algumas consequências, então aqui as consequências, corolário, tá? As seguintes são equivalentes, tá? Se é racional, tá? Lembre-se que se é racional, né, quer dizer que se é birracional a P1, tá? Ou a A1, né? Tá? X, que é o modelo, tá, do C, é isomorfo a P1. Tá? X é um modelo não singular, né? 3, existe um X com grau, tá? Esse zero aqui, né, eu deveria botar do lado de fora, né? Tá? É o grau do divisor de zero de X igual a 1. E para algum ponto P de X, LP maior que 1. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Tá? Ele mostra que 4 implica 1.
né, na prova. Então, 4, né, o espaço de Riemann-Roch LP tem dimensão maior do que 1. A gente já sabe que ele contém o L0. O L0 são as constantes. Tá? Então, né, tem que existir o X que está em LP e não está em L0. Tá? Se o LP é maior que 1. Então, está aqui esse X não constante, ou seja, não pertencente a K, dentro de LP. Tá? Mas o que significa dentro de LP? Tá? Isso aqui significa que o div de X mais P é maior ou igual que 0. Tá? Então, né, isso significa, tá? Ou seja, o div, posso botar isso de outra forma, talvez, seja mais prático para a gente ver. Tá? Maior ou igual que menos P. Então, esse P está limitando o divisor de zeros, de polos, desculpe, né? Ou seja, o x infinito é menor ou igual que P, então. Não pode ser zero, né? Porque aí o x0 seria zero, o meu div de x seria zero, x seria uma constante. Tá? Então, né, como o x não pertence a K, né, o x infinito é exatamente o P. Mas então o x infinito tem grau 1 e, portanto, o x0 também tem grau 1. E aí, pela proposição anterior, tá, esse grau é o grau da extensão. Se o grau é 1, significa que K é K de x e, portanto, é racional. Ou seja, tem o mesmo corpo de funções que o P1. Tá? Então, isso é a implicação 4 implica 1. 1 implica em 2 também é fácil, né? Porque se C é racional a P1. Agora a caneta deu um problema. Deixa eu ver o que está acontecendo. Se X é birracional a P1, tá? Então, se C, desculpem, né, é birracional a P1, tá? Então, o X também é birracional a P1, né? Já que o X é birracional, já que o X é birracional a C, tá? Mas X e P1 são não singulares, então tem que ser isomorfos. Tá? Então, esse é 1 implica 2. 2 implica em 3, existe um X, sim, né? Tá? O P1, né, ele tem coordenadas, né, X e Z, X e Y, digamos. Pegue, né, a função racional Y sobre X. É fácil mostrar, né, que o divisor dos zeros é onde o Y é igual a zero e o divisor do polos é onde o X é igual a zero. Tá? Tem grau. E para algum P, exato, né, o L de P vai ser maior do que 1. Tá? Note que o que significa, né, LP ser maior que 1 significa exatamente existir essa não constante aqui, né? Tá? Com x infinito igual a P. Né? Tá? Então, o que a gente precisaria é justamente encontrar esse cara. Bom, está aí. Né? Porque se o x0 tem grau 1, o x infinito também tem grau 1, tá? E, portanto, é algum P. Tá? Então, para algum P, tá? É o lugar, então, dos polos, né, desse x, do item 3, tá? O LP é maior que 1. Ok? Ok. Então, né, esse que a gente vai usar muito aí é o 4, né? Tá? Ou seja, né, se a sua curva, se você sabe que ela não é racional, tá? Então, para todo ponto de x, você tem que ter LP igual a 1. Ok, então eu passei esses 3 problemas estrelados para alguém ali. Quem quer mesmo? Eu não sei aqui. Desculpa, eu quem? Vitor. Vitor, não sei aqui. Vitor Ibrahim, né? Tá. Isso. Deixa eu compartilhar com você compartilhar. Pronto, pode compartilhar, Vitor. Estão vendo? Sim. Certo. Vou começar aqui a apresentação. Vou começar pelo exercício 8.8, que se D é menor ou igual que D', então a dimensão de D' é menor ou igual que a dimensão de D, mais o grau de D menos D'. Isso é a mesma coisa de dizer que grau de D é menos L de D é menor ou igual que o grau de D' menos L de D'.
Como a gente tem que D é menor ou igual que D', então a gente tem pela proposição 3 do item 1, a gente tem essa desigualdade, mas isso, como D' e D, L e D são finitos, pelo item 3, da proposição 3, então temos que o L, isso aqui vai ser igual a isso daqui, isso aqui, que é menor ou igual que o grau de D' menos D, que é aí passando para o outro lado, reajustando, né, a gente vai ter o resultado, que é equivalente dizer que é isso aqui, porque o grau de D' vai ser, o grau de D' menos D vai ser igual a grau de D' menos grau de D, por definição. Você errou só no enunciado, né, Vitor, do exercício, né? No enunciado você errou o enunciado só, né? L de D' é menor ou igual que L de D, mas o grau de D' é menos D. Aqui? No enunciado. Grau de D' menos D. Não grau de D menos D', né? Tá. Sim, aqui. Foi o que lá embaixo. Sim. Uhum. Ok. Certo. Vou agora para o 8.11, que diz se D é um divisor e mostre se o L de D é maior que zero, então, se somente se o D é linearmente equivalente a um divisor efetivo. Se a gente tem o D, L de D maior que zero, e F pertencente a L de D, temos que o D, por definição, né, D mais div de F é maior ou igual que zero. Basta tomar um D' igual ao D mais diff de F, porque ele vai ser, o D' vai ser maior ou igual que zero, logo ele vai ser um divisor efetivo. Agora, se D é equivalente ao divisor efetivo, basta, a gente vai ter, por definição, que vamos pegar, vai existir um F pertencente a K menos o zero, tal que o D' é igual a D mais diff de F, que é maior ou igual que zero. Então, o F pertence a L de D, logo a dimensão dele é maior que 1, pelo menos 1. Agora, 8.13. Fechou. A gente supõe que L de D é maior que zero, a dimensão, e seja F diferente de zero, e F pertence a L de D. Se o F não pertence a... a gente vai mostrar que F não pertence a L de D menos P, para todo P menos um número finito. Assim, a gente vai concluir depois que L de D menos P é igual a o L de D menos 1 para todo P menos um número finito. A gente vai supor que o D é igual a E somatório e o diff de F é igual a E somatório. A gente vai tomar um P pertencente a X, tal que o M de P é igual a zero e a ordem de P de F é igual a zero. Assim, a ordem de F de P é menor que M menos P mais 1, que é igual a 1. Que o 1 aqui seria menos o P aqui. A gente teria que essa desigualdade, então F não pertence aqui. Desculpa. Aqui era para ser não pertence a P, a L de D menos P. Uhum. Agora temos que a dimensão, como o L de D menos P é menor do que L de D, e pela proporção 3 pelo item 1, que a gente usou anteriormente, a gente tem que essa desigualdade. Mas o grau de D menos D mais P é igual a 1, porque vai sobrar só o grau de P, que vai ser 1. Agora, como F não pertence ao L de D menos P, então
não pode ser zero, né? Porque senão, se fosse iguais, eles seriam de dimensão zero. Então, a dimensão dele vai ser igual a 1, portanto, usando então, eu vou ter aqui o grau desse aqui vai ser igual, a dimensão desse vai ser igual a essa subtração, que é igual a 1 por aqui. Então, obtemos que I de D menos P é igual a L de D menos 1. Aí, sim, finalizando a prova. Uhum. Ok, muito bem. Obrigado. Aí, esse Lzinho é o L, né? É o Lzinho de dimensão. Exato, você usou o TEC, né, para fazer isso, né? É que eu não estava conseguindo achar isso. Tem um comando que ajuda, que é slash, né, ou seja, barra, né? L, E-L-L. Ah, certo. Aí vai aparecer um Lzinho caligráfico, né? Ajuda a gente a não confundir, né? Tá? Sim, sim. Também tem a ver com a fonte que foi utilizada, né? Porque no Fulton ele utilizou L normal e o L já aparece um pouquinho, né, melhor, né? Tá. Mas tá bom, tá ótimo. Obrigado, Vitor. Você pode parar de compartilhar. Nada. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai direto, né? Vai direto, isso mesmo? Exato, fizemos os exercícios, tá? E agora vamos direto ao teorema de Riemann, que vai encontrar uma cota inferior para o L de D. Tá? Quem que ficou de fazer ela? Fui eu, Yuri. Tá ótimo. O Yuri só... Isso. Boa tarde. Professor, só uma dúvida. O Yuri é com Y. É porque eu vi que no e-mail do senhor que tem um Yuri com I, né? E Yuri com I, que começa com I, mas só para diferenciar. Tem dois Yuris? Não, não sei se esse Yuri frequenta, tá na lista, pelo menos, de inscritos, né? Mas é o Yuri com Y, tá? Tá, é com E no final, né? O E no final, exato. Tá bom, tá ótimo. Certo. Obrigado. Ok. Pode compartilhar, então. Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Estou indo. Vocês estão vendo ou ainda não? Ainda não. Mas vai entrar. Ok, e agora? Não, ainda não. Começou a entrar. Ok. Então, se eventualmente tiverem alguma dúvida, se precisar que eu pare para explicar algo de alguma forma melhor, então é só vocês falarem, certo? E caso também esteja travando, também, se vocês puderem falar, eu agradeço. Então, vamos lá. Teorema de Riemann, né? Ok. Vamos lá. O teorema de Riemann diz o seguinte, tá? Que, né, todas as hipóteses acontecendo, né? Para todo divisor D, né? Existe um inteiro, na verdade, existe um inteiro G, tal que a dimensão do espaço de Riemann-Roch de qualquer divisor é maior ou igual que o grau do divisor mais 1 menos esse inteiro, né? Para todo divisor D, tá? Então, se existe um inteiro, existe tem como mostrar que esses inteiros são acotados por baixo, né? Existe um mínimo, tá? E o menor desses inteiros a gente chama de gênero de X, ou gênero do corpo de funções, ou gênero da curva C, tá? E esse gênero vai ser um número maior ou igual que zero, um número não negativo, ok? Para provar esse teorema de Riemann, vão ser usados aqui, né? A proposição 2, que fala sobre o grau dos divisores, a proposição 3, que fala sobre a dimensão do espaço de Riemann-Roch, dos divisores, a proposição 4, que o professor acabou de demonstrar, e o problema, né, o exercício 8.8, que relaciona grau e a dimensão aí, o E, né,
que o Vitor acabou de demonstrar, tá? Então, vão ser basicamente esses 4 ingredientes aí, junto com as definições, tá? De ordem e tal, e as propriedades de ordem. Ok. Então, para isso, para mostrar que... Deixa eu usar a caneta aqui, vermelha. Para isso, né? A gente vai considerar a seguinte função, tá? A gente vai esquecer, a gente sabe qual é o resultado que a gente quer, então, no lugar desse G, a gente vai chamar esse G de uma função, tá? No lugar do... Vai colocar ali no lugar, ocupando o lugar do G, uma função. Ou seja, é o grau, essa função, né? Que associa a cada divisor um número inteiro. Que número inteiro é esse, né? É o grau do divisor mais 1 menos a dimensão, tá? Eu vou chamar a dimensão do divisor, simplificar, tá certo? Abusar da linguagem, chamar de dimensão do divisor a dimensão do espaço de Riemann-Roch, tá certo? Esse L aí. Então, veja que o objetivo, né? O objetivo é encontrar o inteiro G, o objetivo do teorema de Riemann é encontrar um inteiro que seja o quê? Cota superior para essa função, tá? Ou seja, G é maior ou igual que SD para todo D divisor, tá certo? Ok. Ou seja, que esse conjunto aqui de inteiros é limitado superiormente, tá certo? Ok. Então, vamos começar. A gente tem essa função SD, a gente vai mostrar algumas propriedades dessa função, tá? A primeira propriedade que a gente vai mostrar é essa daqui, tá? Veja, eu pego o divisor 0, né? E ver que S de 0, né? O S desse divisor 0, por definição, é o grau do divisor 0 mais 1 menos a dimensão do divisor 0, né? Ok. Abusando da linguagem aqui em dimensão. O grau do divisor 0 é 0, tá certo? Mais 1 menos a dimensão do 0, a dimensão desse divisor 0, tá? Que lá da proposição 3, a gente sabe que o espaço de Riemann-Roch do divisor 0 é o corpo K, né? Então, tem dimensão 1. Então, esse L de 0 é 1. Então, 0 mais 1 menos 1 é igual a 0, tá certo? Então, S de 0 é igual a 0. Ou seja, se existir uma cota superior para essa função S, essa cota tem que ser maior que 0, maior ou igual que 0. Então, qualquer uma dessas cotas vai ser não negativas, tá? Inclusive o gênero, caso ele exista. A gente vai mostrar que existe. Ok. Até aqui tudo bem? Tá travando não, né? Não. Tá tudo certo. Ok, obrigado. Então vamos lá. Outra propriedade da função S. Se a gente tiver 2 divisores linearmente equivalentes, o que a gente sabe da proposição 2, que fala do grau de divisores, né? Se 2 divisores são linearmente equivalentes, então os graus são iguais, tá certo? Então eles são iguais. Além disso, pela proposição 3, que fala das dimensões, as dimensões são iguais, tá? Quando eles são linearmente equivalentes. Se assim sendo assim, né? A gente substitui as dimensões e os graus ali na função S, e a gente detecta, né? Que o S de D é igual a S de D', tá? Então, se 2 divisores são linearmente equivalentes, essa função S também é preservada, tá? Ok. Agora, o que acontece se o divisor não for igual, mas for menor ou igual? Será se o S mantém a desigualdade, né? Então, vamos lá. Que é essa propriedade 3 aqui, tá? Que se D for menor ou igual que D', a gente sabe do exercício 8.8, tá? Acabou de ser provado, que o grau de D menos a dimensão de D é menor ou igual que o grau de D' menos a dimensão de D'. Isso é o que falta para a função SD e SD' é somar 1, né? E somar 1 não muda a desigualdade. Então, a soma 1, tá? E a gente encontra o S de D e o S de D'. Então, o S de D é menor ou igual que o S de D', tá certo? Ok. Pronto. Então, qual é a ideia? Essas 3 propriedades são as propriedades que a gente vai são de manipulação. A gente vai manipular essas propriedades no meio da prova. Mas qual é a ideia agora, né? É encontrar uma família de divisores, tá? Uma sequência, um conjunto de divisores específicos, né? E aí parece que a gente vai usar a propriedade 4, a proposição 4, e dada essa família, essa coleção de divisores, esse conjunto de divisores específicos e o SD desses divisores, a gente vai conseguir relacionar todo divisor, qualquer outro, com a desigualdade em relação a um elemento dessa família. E essa família específica, ela vai estar acotada, né? Ela vai estar limitada superiormente,
ela tem um limite. E esse limite vai ser o limite para todos os demais divisores. Então, a gente vai pegar uma família específica, uma coleção específica de divisores, que vai ser dada pela proposição 4, que a gente vai manipular aqui, pela proposição 4, tá? E daqui a pouco a gente vai relacionar qualquer outro divisor, tá? Com essa família específica de divisores, tá certo? Então, como é que a gente começa? A gente pega uma função racional, que não é uma constante do corpo, tá? Ok, então a gente pega um elemento que está no corpo de funções de tanto faz, né, de x ou de c, e não está no corpo, tá? Então, e considera quem? Z como sendo o divisor de zeros dessa função x, tá certo? Divisor de zeros de x, tá? Então, quem vão ser essas famílias de divisores? Os múltiplos, né? Os múltiplos inteiros desse divisor z. Então, RZ, tá? Que a gente estudou lá na proposição 4. Então, considere o que a proposição 4 diz, né? No item 2, né, da proposição 4. Que existe uma cota, tá? Que existe uma cota tal, que faz o quê? Que faz com que isso aqui aconteça, tá certo? Ou seja, a dimensão de L de R de Z, né, a dimensão desses divisores, RZ, é maior ou igual que R vezes N menos tal. Existe uma constante tal que faz isso, tá? Em que R é qualquer inteiro, né? E N é a dimensão, tá? N é a dimensão, é o grau dessa extensão aqui, ó. O grau dessa extensão, tá? E a gente sabe, né, que o grau dessa extensão é exatamente o grau do divisor D, Z. Isso pelo item 1, né, da proposição 4. Isso pelo item 1 da proposição 4. Então, a gente vai usar isso, tá? A gente vai usar tanto o item 1 quanto o item 2. Ok. Então, a gente tem isso aqui para qualquer R, tá certo? Para qualquer R inteiro. Então, vamos lá. Vamos calcular a função S nesses divisores. Por definição, S de RZ é o quê? É o grau de RZ mais 1 menos a dimensão de RZ, tá? Ok. Pelo esse resultado da proposição 4, do item 2 da proposição 4, como aqui tá positivo, né? O L de RZ está com sinal positivo, está com sinal mais. Se a gente colocar o menos, a gente muda a desigualdade. Então, vai ficar o quê? Então, menos L de RZ é menor ou igual que o quê? Que menos RN mais tal, né? Menos Rn mais tal, ok? E as outras coisas serão preservadas, tá? Porém, como o grau, né? O grau de certo modo, é linear, né? Nos inteiros. Então, R, né? Sai. É um grupo abeliano, né? Enfim, do espaço dos divisores nos inteiros, enfim, lineares. Então, o R sai para fora, tá certo? O R sai para fora. Ok? Mas a gente sabe que o grau de Z é N, pelo item 1 da proposição. Então, aqui vai ficar o quê? Rn, né? Rn, tá certo? Rn, positivo. Aqui tem Rn negativo. Então, um vai cancelar o outro, sobrando apenas o quê? 1 mais tal. Tudo bem até aqui? 1 mais tal, ok? Isso para todo R, tá certo? Então, essa coleção de divisores são limitadas superiormente pelo tal mais 1, tá? Pela essa constante tal mais 1. Esse tal, eu poderia pegar qualquer um, tá certo? Qualquer um é constante, mas eu pego a mínima, a menor, ok? Eu pego a menor constante que satisfaz isso aí, ok? A menor constante que satisfaz isso aí. Ok? Vamos lá. Vamos mostrar mais algumas coisas aqui. Ok. Tá. Essa parte aqui, ela só vai, assim, lá na frente, esse tal mais 1, onde esse tal é a menor constante lá do item 2 da proposição 4, é a menor constante. Tal mais 1 vai ser exatamente o gênero, tá? Ele não vai ser apenas uma cota, uma daquele G, ele vai ser exatamente o gênero, ele vai ser a menor das cotas. E quem vai indicar isso, né? Quem vai indicar que aquela vai ser a menor das cotas é esse slide aqui, tá? Porque no final do slide a gente vai descobrir que S de RZ é igual a tal mais 1 para R suficientemente grande. Então, se tal mais 1 vai ser uma cota, a gente vai provar, tá? Tal mais 1 vai ser uma cota, vai ser um daquele G. Só que para algum divisor, né? Para esse R suficientemente grande, para algum divisor, a cota é atingida, uma das cotas superiores é atingida, então essa cota é a mínima, concordam? Então, esse vai ser exatamente o gênero
o gênero, tá? Da curva, ok? Ok. Então, vamos lá. O que a gente tem essa parte, enfim, mas essa parte não, pelo que eu vejo, essa parte ela poderia ser extinguida, né? Da prova e para provar que existe a constante G, né? Não precisaria disso, tá? Aqui está acrescentado para a gente verificar de fato que o tal mais 1 é exatamente o gênero, tá? Então, como o divisor Z é maior ou igual que zero, tá? O divisor zero, então, o que a gente tem? Se a gente pegar R mais 1Z e pegar o inteiro, né? Logo anterior, o antecessor dele, o R mais 1Z é maior ou igual que o RZ, tudo bem? Isso pelo fato de Z ser maior ou igual que zero, tá certo? Consequentemente, a gente sabe que se dois divisores, um é menor ou igual que o outro, a função S também, né? Preserva a desigualdade. Então, S de RZ é menor ou igual que o S de R mais 1Z. Então, para essa coleção de divisores RZ, a função S coloca eles o quê? Em ordem crescente, não decrescente, né? Então, a gente tem o quê? Uma sequência indexada pelos inteiros, não decrescente, tá certo? De inteiros, que tem tal mais 1 com uma cota superior. Tal mais 1 é maior ou igual que todos eles. Mais do que isso, pelo fato de a gente ter pego, né, o tal mínimo, o mínimo dentre o quê? Dentre aqueles pelos quais ele foi definido, né? O mínimo na proposição 4, no item 2. Então, a afirmação, né? Então, existe um R para o qual o S de RZ é exatamente o tal mais 1. Tá certo? E isso é pela minimalidade do tal. Por quê? Porque se isso fosse falso, se ele não fosse atingido, se essa cota não fosse atingida, tá? Então, o que a gente teria? A gente teria menor para todos, né? Então, a gente teria que S de RZ é menor que tal mais 1 para todo R inteiro, tá? Mas, por definição do S, é o quê? Então, seria o quê? O grau de RZ mais 1 menos a dimensão de RZ seria menor que tal mais 1 para todo R. Logo, tá? Então, vou isolar a dimensão L, tá? Vou isolar ela e achar uma contradição aqui, tá? Vou isolar o L e usar a proposição 4. Então, L de RZ seria o quê? Maior, tá? Que R, tá? Então, a gente deixa ele isolado. Então, corta esse 1, né? Cancela esse 1, cancela esse 1. Sobrando apenas o quê? Que o L de RZ seria maior que o R vezes o grau de Z. O R sai para fora, né? Do grau. Menos o tal. Tá certo? Ou seja, quem é o grau de Z, novamente, é N. Então, seria o quê? Rn menos tal. Então, a dimensão de RZ seria maior que Rn menos tal, para todo R. Agora, pega a seguinte constante, tal menos 1. Chamar de tal 1 igual a tal menos 1. Como a gente está trabalhando com inteiros, né? Com inteiros, então, ser maior é ser maior igual que o sucessor, né? Então, L de RZ, por ser maior que Rn menos tal, é maior ou igual que o seu sucessor. Então, é maior ou igual que Rn menos tal mais 1. Mas isso é o quê? Rn menos tal menos 1. Só que tal menos 1 é o tal 1, tá? Ou seja, a gente encontrou novamente uma outra constante que satisfaz o item 2, né? O item 2 da proposição 4, só que o tal era o menor. A gente tinha pego o tal menor, só que a gente encontrou menor que ele. Contradição, tá? Então, esse tal 1, o fato desse aqui ser menor para todo R, contradiz a minimalidade de tal. Ok? Portanto, vale que o S de R0Z é igual a tal mais 1, é exatamente igual, para algum R0, para algum inteiro. E como a sequência é crescente, né, quando cresce nos inteiros, qualquer sucessor, qualquer R maior que R0, eles vão ter que ser iguais. Porque, por um lado, existe um sanduíche, né, em que as pontas são iguais. Existe um sanduíche de desigualdades aí, em que as pontas são iguais, tá? Então, para todo R suficientemente grande, a partir de um certo momento, para todo R, vale que S de RZ é igual a tal mais 1. Ok? Tudo bem? Ok. Pronto. Então, vamos agora chamar G
de tal. Vamos chamar tal mais 1 de Z, de G, né? Vamos mostrar que G é uma cota para a função SD, uma cota superior para a função SD. Já sabemos que é uma cota superior para a função S restrita àqueles divisores, né? RZ. Mas a gente vai mostrar o seguinte, que para qualquer esse conjunto de divisores, essa família de divisores RZ, tá? É uma família ilimitada no seguinte sentido, né? Uma família que não tem para qualquer elemento, para qualquer D divisor, você vai encontrar um divisor do tipo RZ, que é dessa família, em que o S de D está por baixo do S de quem? De RZ. Só que esse S de RZ é menor ou igual que G, logo, SD vai ser menor ou igual que G. Essa é a ideia. Até aqui, tudo bem? Pronto, então vamos agora trabalhar para isso. Vamos pegar qualquer divisor D e o Z lá, o Z como definido anteriormente, o Z lá, né, o divisor de zero de 1x, tá? Ok, de 1x daqueles, tá? E a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar algum R maior que zero, tá? Essa é a ideia. Algum R maior que zero, para o qual S de D tá por baixo, é menor ou igual que o S do RZ. Só que a gente já conhece que isso aqui é limitado pelo G. Tá? Ok. Só que esse D, a gente vai usar as propriedades, né? Por um momento, esse D vai ser ele próprio, né? Sobre certas condições. Ele vai ser ele próprio, vai ser o próprio D. Em outro momento, sobre uma outra hipótese, a gente vai encontrar um equivalente a ele, um divisor linearmente equivalente. Mas como a função S é preservada, então S de D', né, esse linearmente equivalente, vai ser o próprio S de D. Então não tem problema. Então a gente vai fazer isso, tá? Ok, essa é a ideia. Para isso a gente vai usar o seguinte. Então a gente vai chamar o Z, né? Vai descrever o Z dessa forma, como sendo a soma de NP, né, vezes P, e D igual a MP vezes P, né? P para cada ponto em X, tá? Como o Y não pertence, como o X não pertence ao corpo, a K, então ele é diferente de zero. Então a gente pode pegar o inverso, tá? No corpo. Então a gente pega o inverso dele e vai considerar o seguinte conjunto T, ok? T. Qual é o conjunto T? T vai pegar todos os pontos em X que satisfazem o seguinte, é um combo. Ao mesmo tempo, o MP tem que ser maior que zero, tá certo? E além disso, a ordem da função y em P é maior ou igual que zero. A gente vai só entra aí no T pontos que satisfazem essas duas propriedades ao mesmo tempo. É um conjunto finito, né? Mas vamos lá. Então a gente tem duas situações em que o T é vazio, em que não existe nenhum ponto P que satisfaça as duas propriedades ao mesmo tempo, e no caso em que ele é diferente de vazio, tá? No caso em que ele é vazio, o próprio D vai fazer esse papel direto, a gente vai trabalhar com ele direto, a gente vai mostrar que ele satisfaz isso direto. Em um outro momento, se o T aí, se esse conjunto T for diferente de vazio, a gente vai encontrar o quê? Um D' linearmente equivalente ao D, que é menor, que satisfaz essa propriedade. E aí a gente troca pelo SD pelo S de D'. Vamos lá. Se for diferente de vazio, se for igual a vazio, então o que a gente sabe? Para todo P em X, vale o oposto disso, né? Nega isso aqui. Então, ou MP é menor ou igual que zero, ou a ordem de Y em P é menor que zero. Acontece uma dessas duas coisas, tá? Porque a gente está na hipótese de que T é vazio. Ou seja, como o Y é o inverso de X, se a ordem de Y em P é menor que zero, então a ordem de P em X é maior que zero. É o negativo, né? É o simétrico aí. É o negativo, então se um é menor que zero, o outro é maior que zero, tá? Ok. Nesse caso, o que a gente tem? Quando o MP é menor... Então a gente vai analisar esses dois casos. Quando o MP é menor ou igual que zero, ou quando a ordem de X é maior que zero. Quando o MP é menor ou igual que zero, então o MP é menor ou igual que zero, certo? Só que como o Z todos os NPs são maiores ou iguais que zero, tudo bem? Porque é um divisor de zeros, tá certo? Então, se eu multiplicar o NP por qualquer constante negativa, por qualquer inteiro positivo, perdão,
por qualquer R maior que zero, o R vezes o NP continua maior ou igual que zero, tá certo? Então, se ele é maior ou igual que zero, é maior ou igual que o MP, que é negativo, tudo bem? Ok. Então, beleza, isso vale para qualquer R, tá certo? Isso vale para qualquer R. A gente quer encontrar um R positivo, em que todos os MPs são menores ou iguais que R vezes o NP, tá? Ok. Então, a gente tem esses dois casos. A gente já analisou um caso quando o MP é menor ou igual que zero, o segundo caso, ok. Vocês estão no slide aqui, no novo slide, né? Ok. Agora, se o MP, que é o caso contrário, certo? Se o MP for maior que zero, obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente, não vale o quê? Que MP é menor ou igual que zero. Então, vale o outro, que a ordem de X em P é maior que zero, tá? Se a ordem de X em P é maior que zero, então o P eu não sei se usa a palavra suporte. Enfim, está no suporte, poderia dizer, do divisor? Pronto. Então, o P está no suporte do divisor. Então, esse NP é exatamente a ordem de P, tá? Que é maior que zero. Ok. Então, NP é maior que zero, tá certo? Só que é um conjunto finito. O suporte é finito, né? De qualquer divisor. Então, como existem apenas finitos P em X, tais que MP é maior que zero, então existem infinitos P em X, tais que o NP é maior que zero, tá certo? Então, como existe esse número finito, a gente pega o máximo deles, pode pegar R, qualquer R maior que o máximo deles, são finitos, então tem um máximo, né? Pega o máximo deles, então esse R, quando multiplicar pelo NP, que também é positivo, tá? Como é positivo, multiplicar por positivo não dá zero, então ele continua positivo e maior, né? E maior que o próprio R, tudo bem? Porque o NP é maior ou igual que 1. Então, esse R vezes NP é maior ou igual que o próprio R, que, por sua vez, é maior ou igual que o máximo dos MPs. Então, é maior ou igual que qualquer NP. Então, vale que o MP, né? MP é menor... Aqui, né? Tá aqui. Então, vale que o MP é menor ou igual que R vezes NP para qualquer R maior que o máximo, né? Dentre os MPs. Então, a gente pega esse R, tá? Pega esse R aí, ok? E esse R vai valer para tudo, né? Porque, pro caso em que MP é menor ou igual que zero, vale para qualquer R. Pro caso em que MP é maior que zero, vale para esse R. Então, esse R vale para todo P, tudo bem? Então, MP menor ou igual que isso. Yuri. Oi. Você pode mostrar o conjunto T de novo? Ok. Aqui. Você fixou um xzinho primeiro, foi para definir ele, né? Exato. O X está definido. O X é qualquer. X é qualquer elemento, qualquer função no corpo K, maiúsculo, K de X, que não está no corpo base K, né? Que não é o constante, tudo bem? É qualquer X, qualquer um, tá? Tá bom. Qualquer um X desses, ok? Pronto, então, isso aqui vale para todo P. Se vale para todo P, quer dizer o quê? Que o divisor D é menor ou igual que o divisor RZ, né? Lembrando que aqui são os coeficientes do divisor D e o NP são os coeficientes do divisor Z, né? Portanto, como vale a desigualdade entre divisores, a função S preserva a desigualdade, então S de D é menor ou igual que S de RZ, que por sua vez é menor ou igual que G, que a gente tomou como tal mais um, tudo bem? Pronto, então quando o conjunto T, né, quando aquele conjunto T para o divisor é vazio, vale que S de D é menor ou igual que o gênero. Não, a gente vai chamar de gênero depois, né? Que G, que essa constante aí, G, tá? Agora vamos pegar o segundo caso, né? Se T for diferente de vazio, aí com esse T a gente vai construir uma função, vai olhar para a ordem dele, aí vai pegar o divisor dessa função, somar com D, e aí a gente vai tirar um divisor equivalente a ele, e esse divisor vai fazer o papel do D agora, tá? Essa é a ideia. Agora, se T for diferente de vazio, então existem aqueles pontos P lá, né? Ok. Então, existem pelo menos um ponto P, tá? Agora, a gente considera a seguinte função f. A função f é o seguinte. A gente pega a função y, lembrando que y é o inverso de x, tá? Y menos y avaliado no ponto P, onde P está no T, que é diferente de zero, diferente de vazio. E a gente pega essa subtração, essa diferença, y menos y de P, e eleva a MP, que é positivo, lembrem, né?
lembra que para o MP é positivo, né? Por definição do T. MP é positivo, tá? MP é maior que zero. Para todo P em T, MP é maior que zero, tudo bem? Pronto, então a gente tem aí um produto, um produtão, né? Enfim, ok. Afirmação, né? Agora vai vir uma afirmação aqui, tá? Que vai ser a chave para trocar o D por D', lá na frente. Um D' é equivalente a esse, a D. Se a ordem... Pega um ponto Q, tá? Lembra, pessoal, que a gente vai definir um divisor D'. Para esse divisor D', também existe o conjunto T, tudo bem? Veja que o conjunto T depende do D, né? O MP depende do D. Então, para um novo D' que a gente vai definir agora, daqui a pouco, para esse D', existe um T também. Só que para esse D' que a gente vai definir, o T dele, esse conjunto T, vai ser vazio. E aí a gente vai chegar ao que a gente acabou de provar, certo? Então, essa é a ideia. Substituir o D por D' e o D', o conjunto T do D' é vazio. E a gente já estudou esse caso, tá? Ok. Por isso que a gente precisa pegar o quê? Se a ordem do Y de Q é maior ou igual que zero, a gente vai mostrar que a ordem de F do ponto Q, né? É maior ou igual que MQ, tá? Onde Q é um ponto de X, tudo bem? Vamos provar isso, tá? Se a ordem de Y é maior ou igual que zero no ponto Q, então a ordem de F, dessa função F, é maior ou igual que MP, tudo bem? De fato, temos que, pelo fato de a ordem de Y ser maior ou igual que zero, quer dizer o quê? Que Y está definida no ponto Q, tudo bem? Y está definido em Q. E daí, como Y está definido em Q, Y menos Y de P é uma constante, também está definido em Q. Então, elevar a potência a MP continua definido em Q. Multiplicar esse produto aí continua definido em Q. Ou seja, F também está definido em Q. E, portanto, a ordem de F de Q em Q é maior ou igual que zero. Tudo bem? Ok. Agora, isso é uma conclusão diretamente da hipótese ali. Então, se MQ é menor ou igual que zero, então, claro, com certeza, então o zero ali está no meio, né? A ordem de F é maior que zero e, por sua vez, o zero é maior ou igual que MQ. Então, a ordem de F é maior ou igual que MQ, que é o que a gente queria aqui, né? Provar. Tá certo? Isso na hipótese de que MQ é não positivo, né? É menor ou igual que zero. Agora, se o MQ é positivo, que é o outro caso, isso quer dizer o quê? Veja, por um lado, a ordem de Y é maior que zero e, por outro lado, o MQ é maior que zero. Isso significa o quê? Que o Q está no conjunto T. Essa é a definição do conjunto T, lembram? Essa definição, ele pega todos os pontos que o MQ, que o M é positivo e que a ordem da função Y é não negativa. Então, o Q está em T. O Q estando em T, ele é um desses P's aqui, ó, da definição do F. Ele é um desses P, tá certo? Então, quer dizer o quê? Que o Y menos o YQ, lembra que como o Q está em T, por enquanto, enfim, o Y menos o YQ se anula, tudo bem? Y de Q menos Y de Q se anula em Q, né? Vai dar zero isso, quando aplicar em Q. Portanto, a ordem dele é pelo menos 1. Sim? Como ele se anula, a ordem é pelo menos 1. Sendo pelo menos 1, a gente obtém o seguinte, de onde segue que quem é a ordem de F? Veja que a F é definida por um produto. E a ordem ela transforma produtos em somas, né? Então, se a gente tem um produto, a ordem vai virar a soma das ordens, tá? E como MP é tudo inteiro positivo, então é somar MP vezes, ou seja, multiplicar por MP, tá certo? Então, basicamente, a soma para cada P em T dos MPs multiplicando a ordem de Y menos YP, cada um dos fatores ali do produto, certo? Ok. Mas, por sua vez, o Q é um desses, né? O Q é um desses. O Q é um desses. Então, a soma de números positivos em que uma das parcelas, tudo positivo. E isso aqui é uma das parcelas. Então, a soma é maior ou igual que uma das parcelas, tá? E essa parcela é o quê? Como a ordem de Q, né? Como a ordem de Y menos YQ é maior ou igual que 1, porque está definido em Q, porque se anula em Q, então, como isso é maior ou igual que 1, então esse produto é maior ou igual que o MQ, tá certo? Ou seja, a ordem de F é maior ou igual que o MQ. Para isso sempre,
né, para qualquer hipótese de Q, para qualquer situação em que o Q se encontre. Então, isso é verdade, tá? Se isso é verdade para todo Q, a gente pode considerar o seguinte divisor, D' como sendo D menos o divisor de F, tá? Primeiro, por definição, eles são equivalentes, tá certo? Por definição, eles são linearmente equivalentes, tá? Então, S de D' é igual a S de D, então é isso que a gente vai usar lá, a gente vai trocar o S de D pelo S de D', tá? Ok. Além disso, a gente vai chamar o D' de quem? O D' como sendo a soma de HPP, tá? Porque lá era MP, né? Para o D era MP. Para o D' a gente vai chamar de HP, tá? Então, se a ordem for positiva, em P for maior ou igual que zero, a gente já concluiu que a ordem de F é maior ou igual que o MQ. Só que o MP, né? Para o P aqui, né? Para o ponto P. Então, se a gente subtrair MP menos a ordem, vai virar negativo, né? Vem daqui, ó. Se a gente subtrair MP da ordem de F em P, vai dar negativo, menor ou igual que zero. E é exatamente o HP, né? Como ele está definido, tá? Ok, porque é D menos divisor de F. Tudo bem? Ok. Então, existem duas hipóteses, duas situações. Ou a ordem de Y em P é negativa. Ok, aí tudo bem. Ou, caso contrário, ela é maior ou igual que zero. Mas ela sendo maior ou igual que zero, a gente acabou de verificar que implica o quê? Que o HP é não positivo, é menor ou igual que zero. Aí o que a gente faz, pessoal? A gente pega aquele conjunto T lá, lembra daquele conjunto T? Agora o T por D'. Ele vai ser vazio, né? Porque não vai ter nenhum ponto que satisfaz a hipótese de definição dele. Isso para P aqui, né? Ou seja, qual foi a conclusão que a gente tirou? Lembram? Que o D, naquele caso, agora o D', nesse caso, é menor ou igual que o R de Z. A gente já tinha concluído isso lá atrás, tá? Para um divisor D. Mas aqui o D' satisfaz isso, né? Então, existe um R positivo, tal que o D' é menor ou igual que o R de Z, tá? E daí, a gente sabe que o S de D é igual ao S de D', pelo fato de eles serem linearmente equivalentes, e pela desigualdade aqui, então, S de D' é menor ou igual que o S de RZ, que, por sua vez, né, a gente já sabe que é menor ou igual que o tal mais 1, que é o G, que a gente definiu como sendo G. Tudo bem? Portanto, o S de D, em qualquer situação, qualquer que seja o divisor, o S de D é menor ou igual, né? É menor ou igual, que é o que a gente queria, né? Que é menor ou igual que esse G aí, que é o tal mais 1, tá certo? Aí a gente, aqui o S de D, tá, não sei, a gente descobre isso aqui, que é o que o teorema pede, né? Teorema de rima. Ok. E além disso, enfim, eu só coloquei aqui que o menor desse G, que é exatamente tal mais 1, né? É o gênero X, tá certo? Ele é positivo. Ok. É isso. Bom, Yuri, obrigado. Okay, de nada. Tá bom, então, fala, Yuri. Posso só fazer uma pergunta? Diga. Logo, você pode explicar de novo só essa parte do que você define o D' e faz o H de P? Ok. Vamos lá. Veja, como a gente definiu o D'? Qual foi a ideia, né? O T ser diferente de vazio, a gente vai pegar todos os pontos de T e definir a função Q lá, né? A gente define essa função Q, tá certo? E vai subtrair o D do divisor de F, né? Ou seja, a gente vai pegar qual a ideia, né? Pegar o D e subtrair do divisor de F é empurrar para com que esses pontos P lá que existiam no T, né? Nessa segunda hipótese aí é diferente de vazio, eles pulassem para fora, né? Aí o novo T, agora do D', o novo T do D', todos os pontos do conjunto T não existem mais, né? Eles vão pular fora e vai ser vazio, né? O novo T', o novo conjunto T vai ser vazio. E aí é isso que a gente trabalha para mostrar, né? Ok. Então, aí a prova, você entendeu essa parte aqui, não foi? De que se a ordem de Y é maior que ou que zero, então a ordem de F é maior ou igual que MQ, certo? Sim, isso está claro. Isso aqui foi a prova disso, certo? Pronto. Então, a gente provou isso, aí chega aqui na definição do D', né? O D' a gente definiu como sendo o quê? D menos o divisor de F, exatamente. A gente vai pegar todos os pontos P e jogar para fora, né? É como se a gente estivesse jogando para fora aí, tá? Do conjunto T. Então, D menos divisor de F. Veja, como é que a gente pegou o D? A gente chamou o D', né? A gente usou a notação
D' como sendo a soma né, de HPP. Os coeficientes são HP, né? Ou seja, como é que a gente define os coeficientes? Então, quem é o HP? O HP é o coeficiente do D, né? Que é MP, que é o MP, menos o coeficiente de quem? O coeficiente de P no divisor de F. Mas essa é a ordem, sim? O divisor, Sim. os coeficientes são as ordens, né? De F no ponto P. Mas a gente acabou de descobrir o quê? Que se a ordem de Y for, né, maior ou igual que 0, no ponto P, esses dois aqui, né? O MP é menor ou igual, sim, tá lá em cima do slide, né? O MP é menor ou igual que a ordem de F no ponto P. Logo, essa diferença é o quê? Menor ou igual que 0, tudo bem? Tá claro, sim. Então, a gente tem dois casos para a ordem de Y. Ou ela é negativa, tá? Aqui no próximo slide. Ou ela é negativa, tudo bem, aí não tem problema. Ou ela é maior ou igual que 0, mas a gente acabou de ver que se a ordem de Y for maior ou igual que 0, o HP é menor ou igual que 0. Tá certo? Tudo bem? Tá, entendi. Aí veja o seguinte, que eu também coloquei de azul, ó. Eu coloquei de azul aqui e coloquei de azul lá atrás também. Porque, veja, aqui é a D', perceba, aqui antes era D e Z, né? D e Z. Aqui é D' e Z. Continua sendo o divisor e o Z. Só que pro D', que a gente tinha estudado lá pro D', né? Aqui o D'. Qual era o caso? Se o T fosse vazio, se o T pro D, né? Se o T ser vazio, significa esse aqui de azul, ó. Só que agora eu troquei o MP, né? Por quem eu troquei o MP? Pelo H, pelo HP. Sim? Sim. Então ele tem a mesma. Então, aí tudo que a gente provou pro D, né? Pro D vai valer pro D'. No caso em que T era vazio. Logo, a gente vai encontrar o R positivo, em que acontece o quê? Cadê? Aqui. Vai encontrar um R positivo, em que D' é menor ou igual que RZ. Né? A gente tinha encontrado esse R para o D, agora para o D'. Tá? E aí, então, como o D' é linearmente equivalente ao D, então os S são iguais e tal. Tudo bem? Ok. Tá claro. Não, entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida sobre a prova, gente? Tá. Ok, então. Pode então parar de compartilhar, Yuri. Sim. Obrigado. Nada. Deixa eu ver. Acho que vai demorar. Deixa eu compartilhar aqui, então. Porque tem um trechinho ainda, né? Então, Yuri mostrou o teorema de Riemann, que é essa cota inferior para o L de D. Tá? A gente já tinha uma cota superior, L de D menor ou igual que grau de D mais 1, então agora a gente tem um intervalo de comprimento G em que o LD pode variar. Tá? E isso já permite a gente alguns corolários. Então, vocês estão vendo aí, né? O primeiro corolário é que se eu tiver um divisor em que a desigualdade é uma igualdade, tá? Então, e qualquer outro divisor, né, D, que foi equivalente a um D' maior ou igual que D0, então o L do D também satisfaz a igualdade. Tá? Isso é porque, como o Yuri mostrou, o L de D é igual ao L de D' e é maior ou igual que L de D0. Tá? Mas, bom, na verdade, tem que trabalhar um pouquinho mais, na verdade, né? Mas a ideia é que é o S, né? Ou seja, o Yuri mostrou que o S de D0, tá? É menor ou igual que o S de D', que é igual ao S de D. Tá? E o máximo, né? Tá? É atingido justamente, né, com G. Né? Todos esses SDs são menores ou iguais que G. Tá? E se isso aqui for igual a G, então você tem igualdade por todas as partes. Tá? Então, esse é o primeiro corolário. O segundo corolário, né, se x, né, está em uma função racional, uma constante, então o G também pode ser obtido, né, pegando, né, esse x0 com R muito alto.
tá? Na verdade, isso é uma consequência da prova, né, que o Uri fez, tá? Porque justamente ele mostrou que o G é o tal mais 1, né? Para R suficientemente grande, tá? O tal mais 1 vai ser o L, né? Aquilo, né? O terceiro corolário, né, diz que, então, portanto, né, tem um inteiro n grande, tal que para todos os divisores de grau suficientemente grande, ou seja, maior do que esse n grande, o L de D é igual ao grau de D mais ou menos G. Então, a prova para esse terceiro corolário está aqui. A gente escolhe D0, onde a igualdade é atingida. A gente sabe que né? Pode ser um D0 desse tipo. Tá? E olha para n grande igual ao grau de D0 mais G. Tá? Então, agora, se você tem um divisor, né, de grau, né, maior ou igual que n grande, então aqui ele está pegando, na verdade, maior ou igual que n grande, tá? O grau de D menos D0 mais 1 menos G vai ser maior que zero. Tá? Isso é porque D0, né, tem grau n menos G. Tá? Vai ser maior que zero. Esse 1 aqui está para garantir maior que zero. E aí, pelo teorema de Riemann, tá, o L de D menos D0 é maior do que zero. Por que isso? Porque o L de D menos D0 é maior ou igual que justamente isso, cara, esse cara daqui, né? Tá? Você tem a desigualdade. Tá? Então, significa que vai existir um F, tal que D menos D0 mais I de F é maior ou igual que zero. Ou seja, D é linearmente equivalente, portanto, a D mais I de F, e esse D mais I de F é maior ou igual que D0. E aí a gente usa o corolário 1. O D0 tem, né, atinge a igualdade, e você tem justamente D linearmente equivalente a D', né, D mais I de F, que é maior ou igual que D0. Então, a partir de um certo grau, a gente tem a igualdade. Tudo bem? Então, agora eu passei os exemplos, né? Acho que para o Albert, não é isso? Sim, sim. Então, vou parar de compartilhar aqui, só um minutinho. Pronto, pode compartilhar. ¿Está consiguiendo ver? Sim. Tá. Então, eu vou apresentar o exemplo do teorema de Riemann. No exemplo 1 nos fala que se o gênero é zero, se somente se, a curva é racional. Então, vamos fazer a volta. Temos como hipótese que C é uma curva racional, quer dizer que ela é birracional com P1, então X vai ser isomorfo a P1, né? Onde X é o modelo não singular da curva C. Então, vamos mostrar que o gênero G é zero. Então, vamos usar o problema 8.9, que diz o seguinte. Bom, na verdade, o problema 8.9 diz mais coisas, né? Então, seja X igual a P1. Então, peraí, só um minutinho, desculpa. Só um minutinho, desculpa. Então, está conseguindo ver ali? Vamos ver. Então, seja X igual a P1, é o que nos diz o problema 8.9. Então, o signo do eje pelo divisor dos zeros do t vai ser igual a r mais 1, onde t vai ser igual a x1 sobre x2. E este cara daqui é a coordenadas do P1, né? Então, vamos usar também o corolário 2, que diz o seguinte.
bueno, corolario que acabamos de ver lá acima, se seja um x que pertence a K, uma função racional, mas que não seja constante, então o gênero Y vai ser igual ao grau do ejezinho, pero divisor dos ceros do x, menos L de tudo isso que negociado aqui, para todo eje suficientemente grande. Então, usando T igual exatamente a x1 sobre x2, no corolario 2, está acá acima, nos vamos a obter o siguiente. Y va a ser igual ao grau do ejezinho pelo divisores do cero de T, menos el ejezinho do eje pelos divisores de T mais 1. Então, pelo problema 8.9 que está acá encima, esse cara de aqui vai ser eje mais 1. Então, e afirmamos que o grado desse divisor vai ser eje. Isso por quê? Porque o divisor dos ceros de T vai ser igual a só 0.001, né? Pela forma que tem o mesmo T, né? Que é x1 dividido pelo x2. Então, o grado dos divisores dos ceros de T vai ser 1. Portanto, o grado de eje vezes o divisor de cero vai ser eje. Então, fazemos as continhas e temos que o gênero é 0. Então, isso foi para a volta. Vamos agora com a ida. Então, nós temos pela hipótese que y é igual a 0 e vamos mostrar que C é uma curva racional. Então, pelo teorema do Riemann, nós temos que o L de P vai ser maior ou igual que o grau de P mais 1 menos Y. Só que nesse caso, nosso P é o divisor D. Né? Então, o grado do divisor vai ser 1 mais 1 menos Y. E nesse caso, pela hipótese, y é igual a 0. Então, temos que 2. Tenemos que L de P va a ser mayor o igual que 2, en particular mayor que 1, para todo P que está en X. Ahora, pelo corolario da proposición 4, que nos terminamos de ver también en la demostración del teorema de Riemann, tenemos que C es racional. ¿Por qué? Porque falaban que para algún P que esté no X, si no tenemos que L de P es mayor que 1, en tal curva es racional. Eso fue el ejemplo 1, fue un ejemplo tranquilo. Por exemplo 2, que é um pouco mais de trabalho. Por exemplo 2, nós temos a hipótese que o gênero da curva é igual a 1. Vamos mostrar que C é birracionalmente equivalente a uma cúbica não singular. Então, vamos supor também que a característica do corpo é distinta de 2. Então, vamos pela volta. Temos como hipótese que C é birracionalmente equivalente a uma cúbica não singular. Então, vamos mostrar que o gênero é... desculpa, aqui tem que ser... Aqui não é 0, né? Tem que ser 1, né? Então, pelo fato que ele é birracionalmente equivalente a um C' que é cúbica, então X, o seu modelo não singular, tem que ser isomorfo àquele C', né? Vamos a usar agora a proposição 5, que fica mais embaixo, que nos diz o seguinte: seja C uma curva plana, só com pontos múltiplos ordinários, e seja N o grau da curva. E RP as multiplicidades dos pontos da curva. Então, o gênero da curva vai ser desta forma, né? Então, no nosso caso, nós vamos ter que RP vai ser igual a 1 para todo P que está em X. Por quê? Porque X é uma curva não singular, né? Então, a multiplicidade... Então, isso cara daqui vai sumir e só nos vai ficar dessa forma, né? Gênero igual a n-1 por n-2 sobre 2, mas nós sabemos que n é 3, né? Que é a grado da curva. Então, ali fica fácil saber que ele é 1. E como o gênero é invariante birracional, então temos que o gênero de X igual gênero C' igual gênero de C igual 1. Bom, aí dá um pouco mais de trabalho, porque nós vamos ter que a hipótese que Y é igual a 1, queremos mostrar que C é uma cúbica não singular. A ideia vai ser mostrar através do corpo de funções. Nós sabemos que o corpo de funções de C vai ser o corpo de funções de seu modelo não singular, né? Isomorfo a K de X, né? Então, o que nós vamos mostrar é que o modelo de corpo do X vai ser
o corpo de funções, mas essa é a ideia, né? Então vamos a comenzar. No sabemos pelo teorema de Riemann que L de P es mayor o igual que grado de P más 1 menos Y. Então, o grado de P 1, então acá vamos a ter que o L de P vai ser maior ou igual que 1. Então, se nós vamos supor que se L de P fosse maior que 1, então C vai ser uma curva racional. Isso por quê? Porque pelo que vimos no item 1. Então, isso não pode acontecer. Então, o único que pode acontecer é que L de P seja igual a 1. Agora vamos usar o corolário 1, que diz o seguinte, o corolário que estava lá acima. L de un divisor de D0 va a ser igual ao grado de D0 más 1 menos Y, o sea, cuando cumple a igualdad no teorema de Riemann. Y si tenemos además que D es linearmente equivalente a D', y D' es mayor o igual que D0, entonces a igualdad no teorema de Riemann también va a se cumplir para D. Então, no nuestro caso, nós temos o seguinte: L de P igual a grado de P más 1 menos Y. Então, ele está cumprindo o teorema de Riemann, a igualdade, né? E nós também sabemos que R de P é linearmente equivalente com R de P, porque isso daqui é uma relação de equivalência, né? Para R é positivo, né? Então, R de P vai ser maior ou igual que P. Então, pelo corolário, nós temos que L de R de P deve cumprir a igualdade do teorema de Riemann. Então, isso vai ser igual a R mais 1 menos R, e isso vai ser igual a R. Então, nos concluímos que L de R de P vai ser igual a R para todo R maior que 0. Então, em particular, para R igual a 2, por exemplo, nós temos que L de 2P tem que ter dimensão 2, né? Porque isso fala a dimensão. Então, seja 1x uma base desse espaço vetorial, né? Então, podemos pegar a neutro, a entidade do espaço vetorial, ou ser espaço vetorial, e, bom, pegar um elemento distinto, né? Então, desde que o elemento x pertence aqui a L2P, nós que sabemos, né? Nós sabemos de que o L de D são as funções racionais que têm polos só nos pontos do divisor D, né? Porque nós sabemos que o divisor D tem um número finito de pontos, né? Então, bom, mas aqui é só um único ponto P. Então, quer dizer que o x só tem um único polo no ponto P. Então, isso é o que eu escrevi aqui. O único polo para x é P. Logo, nós sabemos que o divisor de polos do x é igual a menos ordem de P do x por P. Agora, nós sabemos também que a ordem de P no x é maior ou igual que menos 2, pois x pertence a L2P, por a mesma definição, né, que está ali também. Bom, então, menos ordem de P em x é menor ou igual que 2. Agora, nós sabemos que esse cara de aqui é um divisor efetivo, né? Então, isso tem que ser positivo. Então, a única possibilidade é que os divisores do polo do x seja o P ou seja 2P. Não pode ser 0, porque seria constante. Bom, aqui estamos usando um parêntese, né? O fato de que a característica do corpo não é 2, né? Se fosse 2, aqui sume, né? Então, é por isso que escrevi isso antes. Então, vamos a... Desculpa, Alberto, se fosse 2, o que aconteceria? Então, se fosse 2, aqui teríamos que isso seria 0, né? L de 0. Não. Isso é um divisor, né? Um grupo abeliano, é sobre Z isso daí. Da continua é 2P, tá? 2 é um inteiro. É uma classe. Sim, sim, verdade. Vai ser mais depois a característica. Sim, foi mais para frente. Uhum. Bom, então vamos supor que o divisor do polo fosse P. Então, isso vai me dizer que o grau do zero vai ser 1. Por quê? Porque o grau dos polos é o mesmo que o grau de zeros. Mas o grau de zero é o grau de extensão do corpus. Vai dizer que o grau de extensão de K com K de X vai ser 1. Mas isso é uma contradição, porque nesse caso, o K seria o corpo... o X seria uma curva racional. E se é uma curva racional, como no item 1, o gênero teria que ser 0, e não, isso não é verdade. Nós estamos supondo que o gênero é 1. Então, portanto, os divisores de polos
tem que ser igual a 2p. Bom, também o ordem particular é menos 2. Agora nós sabemos que L2P está contido em L3P. E isso por quê? Porque 2P é menor ou igual que 3P, então pelas propriedades, o cara de aqui é um subespacio do cara de aqui. Então vamos a completar a base. Nós tínhamos que X era uma base de L, então pegamos Y da forma que completar a base, né? Então, do mesmo jeito, os divisores do polos para Y pode ser P, ou 2P, ou 3P. Não pode ser P, porque nesse caso seria uma curva racional, como nos falamos acima. Não pode ser 2P, porque nesse caso implicaria que o Y pertence a L2P, e nós queríamos completar a base, né? Então, necessariamente tem que ser 3P. Los divisores del polo do Y es 3P, então su orden en particular es menos 3. Além disso, o Y não pertence ao K de X. Por quê? Porque o caso contrário, o K do Y estaria contido em K de X, então teríamos que o grau de extensão de corpos divide a outro, e este grau de extensão teria que ser 1 ou 2, mas nós sabemos que o grau de extensão para cada Y é 3, pelo este fato, né? Ele tem grau 3, então o grau do divisor de zeros teria que ser 3, e isso é 3, né? Então, desde que L não pertence a K de X, nós podemos dizer que o corpo da curva, pelo teorema, ou uma proposição, é K de XY, né? Bom, agora vamos considerar os seguintes elementos. X, Y, X cuadrado, XY, Y al cuadrado, que pertencen a L de 6P. Pues vamos a ver por qué cada uno de ellos pertenecen. X, Y pertenecen a L3P, que era una base, y L3P está contido en L6P, pero porque L es menor o igual que L, entonces pronto, X, Y están aquí. Ahora, ¿por qué X cuadrado pertenece a L6P? Pues vamos a analizar el orden de L. Orden o P de X cuadrado va a ser igual a suma Y orden de X, 2 veces o orden de X, más orden de X no punto P es menos 2, entonces va a ser menos 4, y menos 4 me da igual que menos 6. Está, pronto pertenece. Hacemos lo mismo para XY, para Y al cuadrado, ¿no? Y vamos a ver que exactamente pertenece, cumple la condición. Bueno, ahora también o X cubo pertenece a L de 6P, de la misma fato, ¿no? Que orden de L vai ser menos 6. Então, observamos que nós temos um conjunto de 7 elementos, então eles têm que ser linealmente dependentes, né? Porque a dimensão de L é 6, né? Além disso, que todos esses aqui eram linealmente independentes, né? Estou adicionando mais um, tem que ter uma combinação entre elas igual a 0, onde não todos os coeficientes sejam 0. Mexendo com os coeficientes e agrupando os termos, vamos a ver o seguinte. Deixamos a y ao quadrado mais bx mais c por y igual a um qx, onde o grau de q vai ser menor ou igual que 3. O que estamos fazendo é mexendo só com os coeficientes, passando um para outro lado e tudo isso. Então, o que vamos a fazer é o seguinte, tomar ordem para ambos lados. E vamos lembrar que ordem, um ponto da suma, é o mínimo dos ordens. Então, vamos ver o seguinte. Na esquerda, tomamos ordem, a ordem de tudo, essa sumada aqui. Então, vai ser menos 6 se A fosse diferente de 0. Vai ser menos 5 se A fosse 0, ou seja, este cara suma e só fica naquelas aqui. E B distinto de 0. E vai ser menos 3 se A some, B some e só fica 0. Então, só mencionar que a ordem é igual ao mínimo, né? Quando forem diferentes, né? Sim, quando elas fossem diferentes. É o caso. Sim, que é o nosso caso. Tá. Então, na lado direita, a ordem do P no polinômio. Lembra-se que esse polinômio tem grau menor ou igual que 3. Então, vai dar 0 se é o constante, vai dar menos 2 se tem grau 1, vai dar menos 4 se tem grau 2, vai dar menos 6 se tem grau 3. Então, se nós comparamos, a única forma de conseguir igualdade é, no caso, para menos 6. Então, quer dizer que o A é distinto do 0 e o polinômio Q tem que ter grau 3.
Então, se nosso A é distinto do zero, nós poderíamos dividir tudo entre A, né? Ou mesmo coisa que considerar A igual a 1, né? Além disso, nós vamos a reemplazar nosso Y, que nós usamos ao início para completar a base, por este cara aqui, por Y menos 1 medio Bx mais C. Isso é possível porque ele também completa a base. Então, fazendo as contas... E também porque essa característica é diferente de 2. Sim, ali sim. Tem, é só para isso. Sim, é só para completar o quadrado, isso mesmo, sim. Sim, esqueci de escrever aqui isso. Então, fazendo as contas, levando um para lá, para outro lado, vamos obter que y ao quadrado, seja reemplazando e tudo isso, e vai ficar um polinômio assim muito feio, mas de grau 3. Mas se é de grau 3, nós podemos factorizar ele, né? Então, acá temos um produto de todas essas coisas aqui. Mas ainda não sabemos se aqueles caras aqui são distintos. Então, vamos supor que dois deles fossem iguais. O que acontece se fossem iguais? Bueno, acá esse y cuadrado não vai. Desculpa. Então, nós teríamos, por exemplo, se alfa 1 igual a alfa 2, vai ficar que x menos alfa 3 vai ser igual a y dividido pelo x menos alfa 1 todo ao quadrado. Então, de aqui nós vamos deduzir que xy pertence a k do y cocientado com x menos alfa 1. ¿Isso por quê? Porque, por exemplo, aqui nós podemos passar o alfa 3 para outro lado e teríamos que x é igual a esse negócio ao quadrado mais alfa 3. Então, aqui, obviamente, x pertence a esse corpo de funções. Agora, desde que x pertence a este corpo de funções, então x menos alfa 1 também pertence a esse corpo de funções. Então, assim, nós podemos ver o y como a essa fração multiplicado pelo x menos alfa 1. Portanto, o y também pertence a esse corpo de funções. Além disso, esse corpo de funções é isomorfo a k de y sobre x, e esse corpo daqui nada outro mais que o corpo de funções do P1. Então, portanto, essa seria uma contradição, porque nós estaríamos dizendo que x, nesse caso, é uma curva racional. Então, não pode acontecer que dois desses caras sejam iguais, todos têm que ser distintos. Bom, portanto, nós temos de que y ao quadrado é dessa forma, né, com todos distintos. Agora vamos considerar C1 o B, o vanishing de todo esse polinômio daqui, que é um polinômio redutível. Então, ele está contido em A2, e vamos considerar C igual ao vanishing do y ao quadrado C menos o produtor de todo esse negócio aqui. Estamos homogeneizando praticamente isso daqui embaixo. Isso está contido em P2. Então, é claro que C1 vai ser isomorfo a P intersectado com o 3. Bom, aqui o 3, né? Aquele que a coordenada C seja distinta do 0. Né? Se a coordenada C é distinta do 0, eu posso reemplazar ela por 1, então eu teria a curva C1. Bom, se nós temos então nós podemos dizer que C1 é birracionalmente equivalente com C. Por quê? Porque nós teríamos que encontrar que ele ou dois abertos densos são isomorfos, né? Então, pego ele mesmo e eu tiro que é isomorfo com um aberto denso do C. E o aberto denso do C é exatamente C intersectado com o 3. Então, assim, se essa é birracionalmente equivalente, então o corpo de funções do C1 tem que ser o mesmo corpo de funções do C. Mas o corpo de funções do C1 é o corpo de funções de KXY. Por quê? Porque o C1 tinha as relações entre x e y, né? Porque nós temos x com y. Mas inicialmente nós vimos de que o k de xy era o corpo de funções do x grande, né? Era o modelo não singular da curva. Então, portanto, o k vai ser igual ao k de Zener. Então, logo x é uma curva cúbica não singular, né? Então, isso é o que nós queríamos mostrar, né? Ou seja, ao final mostramos para esse cara daqui. Então, isso foi tudo. Obrigado. Ok, Albert, obrigado. Perguntas?
Bom, gente, tá, então, vamos, temos poucos minutos. Você pode parar de compartilhar? Obrigado. Obrigado a você. Bom, deixa eu compartilhar rapidamente aqui, só para a gente terminar, né? Não temos muito tempo agora, mas eu tenho que passar algumas coisas para vocês. Espera um pouquinho, vou lá de novo. Ok, então a gente viu, né, como, né, esse gênero pode ser interessante para a gente classificar as curvas, né, é um invariante numérico, esse G, tá? Esse G igual a zero, a curva é racional, seja isomorfa ao P1, ou uma curva plana de grau 1. Se G é igual a 1, então C é isomorfa a uma curva plana de grau 3, tá? Mas já para G igual a 2, você não tem uma curva plana não singular, tá? Que seja birracional. Tá? E isso, por exemplo, decorre dessa proposição 5 aqui embaixo, que o Albert já usou. Tá? Se você tem uma curva plana com pontos múltiplos ordinários, tá? Então você tem uma fórmula para esse G, que é dessa forma. Tá? Note que precisamos de pontos múltiplos ordinários para valer. Então, se você tem gênero igual a 2, né, é possível, né, que n-1 vezes n-2 sobre 2 seja igual a 2. Tem um pulo aí. Tá? Então, para gênero igual a 2, a nossa descrição já tem que ser um pouco diferente. Tá? A gente vai ver isso, talvez, na última aula do curso. Tá? Mas, de qualquer forma, né, é um invariante importante. Tá? Então, vai ser importante a gente descrevê-lo. Tá? E essa proposição 5 ajuda muito, né, a gente descrevê-lo. Por quê? Porque se ele tem uma curva projetiva qualquer, tá? Não é difícil, né? A gente viu como, né, ela pode ser isomorfa a uma curva plana. Tá? Encontrado uma curva plana, você tem todas aquelas transformações quadráticas que vão levar para uma curva plana com pontos múltiplos ordinários. Tá? E aí você aplica a fórmula. Então, é um procedimento que você pode fazer, né, para calcular, tá, o gênero. A gente vai fazer isso na próxima aula. Tá? E com isso alguns corolários. Tá? A gente vai fazer isso. E eu vou passar para vocês como exercício, tá? Então é para exercício escrito esse. É o outro 8.14. Tá? Seja para vocês verem que de fato é possível calcular, tá, os gêneros, tá, de curvas, né? Tá? Aqui as curvas são planas, né? Pula isso daqui, isso aqui é desnecessário. Né? Faz o A, B e C. Tá bom? Então, né, utilizando proposição, que a gente ainda vai fazer, a proposição 5 na próxima aula, mas vocês só precisam da fórmula, tá? E o que a gente já viu na seção 7, né, que se a curva não tem pontos múltiplos ordinários, você pode fazer uma transformação quadrática e tentar obter pontos múltiplos ordinários. Ok. E depois o que a gente vai fazer, a gente vai buscar, né, obter uma igualdade para L de D. Né? A gente viu uma cota superior para L de D, a gente viu uma cota inferior. O L de D é maior ou igual que o grau de D mais 1 menos G. E a pergunta é qual maior? Tá? A gente vai ver que a diferença é justamente o L de alguma outra coisa, de algum outro divisor. Tá? E esse divisor vai ser o divisor canônico menos D. Tá? Onde o canônico tem a ver com derivações e diferenciais. Tá? Na verdade, não seria necessário, né? Mas a gente poderia introduzir o canônico sem falar de diferenciais, o divisor, né? O divisor que a gente chama de canônico, sem falar de derivações, mas essa associação é muito importante. Né? Então, a gente vai fazer isso. 8.4, derivações e diferenciais. Tá? Então, explicar como que a gente, né, define formalmente uma derivação, tá? E como a gente pode fazer, tá, as contas. Tá? Então, aqui eu vou pedir para duas pessoas expuserem para mim, né, a proposição 6, vai virar uma exposição. Oi, eu posso fazer a proposição 6? 8.4? Sim, sim. Você é?
A Ana. Acho que não sei se tem outra. Ana, né? Tá, Ana Quedo, né? Isso. Tá ótimo. Então, tudo bem. Proposição 6, né? Que, né, bom, você vai ter que ler um pouquinho antes, né? Mas não é nada demais. Tá? E a proposição 7. E a proposição 7 também queria passar como exposição. Tá? Eu posso fazer, professor, a 7? Sim, quem é? A Melissa. Melissa. Tá ótimo. Tá? Eu vou só passar para 2 pessoas. Eu estou achando que talvez a gente não tenha 9 pessoas ainda para expor. Tá? Depois a gente vai ver isso no final, mas acho que essas 2 proposições, tá, que são as cruciais, eu vou introduzir o que são as derivações e depois vocês vão expor, tá, para a gente falar de divisores canônicos e do teorema de Riemann. Então, espero que na próxima aula, ou na aula seguinte, na quinta-feira, a gente já tenha o teorema de Riemann e aí se dedica a algumas aplicações até o final do curso. Ok, gente. Alguma pergunta? Sí, profesor. O servicio que pasó escrito, ¿podemos usar a proposición 5 o no podemos usar? Não, essa é a ideia. Utiliza a proposição 5. Claro. Você vai calcular utilizando a fórmula. Utilizando a fórmula. Exatamente. Uhum. Então, Tá. eu acho que num desses casos, posso estar enganado, tá? A curva tem pontos que não são ordinários. Tá? Então, tem que fazer uma transformação quadrática. Tá? Essa é a ideia. Tá bom. Mas usa a proposição 5, sim. Ok, mais alguma coisa? Oi. Tipo, para mim e para algumas pessoas, eu acho que ainda está faltando expor exercício. Aí fica para a semana que vem mesmo? Fica para a semana que vem. Né? Tá bom. Vai 2 pessoas expondo na terça-feira, ainda temos quinta e sexta-feira, né? Tá? Tá bom. Tá? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Pode compartilhar. Então é isso, gente. Bom fim de semana para vocês. Sim, Frederico, você pode parar de